Eu acredito muito que a cura do mundo somos nós, povos indígenas. Porque se as pessoas abstraem um pouquinho só de como a gente enxerga a terra, enxerga nossos ecossistemas, as nossas florestas, haveria mais respeito e haveria mais dignidade para todos. Amiga é a articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade. Em plena pandemia, quando a gente estava vivenciando a pandemia, e aí a gente teve que aprender a lidar com as redes sociais. Até então a gente fazia sim uso das redes sociais como ferramenta de luta, mas não com a intensidade que foi se transformando durante a pandemia. Porque foi a única forma de a gente fazer mobilizações e articulações e para o movimento mesmo dos povos indígenas. Porque nós tivemos um problema assim da Covid-19, da pandemia, mas nós tivemos um problema que foi um racismo institucional. A política genocida, ela foi uma política adotada pelo governo anterior brasileiro. E isso fez com que nós tivéssemos que se unificar cada vez mais e fortalecer a nossa luta. E a nossa luta, ela passa também, né, pelas questões territoriais, de proteção, de fiscalização e principalmente de demarcação. Para Xavier! Para Xavier! Para Xavier! Demarcação já! Nós estamos aqui na terceira Marcha das Mulheres Indígenas, que acontece bienalmente, desde 2019. Desde a primeira marcha, a gente fez uma homenagem às nossas antecessoras, né? As nossas mulheres que já estavam na luta desde a data oficial da colonização. Elas resistiram, foram sucumbidas, foram derrotadas no sentido de ter sido violentadas, de ter sido esquartejadas, enfim, de ter sido raptadas. Mulheres que avançaram no cuidado, na gestão do território, mulheres que avançaram na política, e essas heroínas estavam esquecidas, foram apagadas, não eram lembradas. Então, na primeira marcha, a gente fez menções a essas mulheres, ao pioneirismo dessas mulheres, quem foi a primeira prefeita, quem foi a primeira vereadora, quem foi a primeira mulher a ocupar espaço na ONU. E nós somos essas guerreiras de hoje. Então, guerreiras da sociedade, porque a gente traz essas mulheres como referência. A gente hoje, né, a comunidade se fortaleceu bastante quando surgiu a pandemia, porque a gente conseguiu saber o preparativo e organização e como enfrentar uma situação que é tão complexa, que é tão difícil, que não tem controle, que você não sabe, que você não está vendo, né? A nossa ancestralidade, os nossos conhecimentos tradicionais, os nossos saberes, foi uma barreira para combater a Covid-19. Foi através dos nossos conhecimentos que muitos tratamentos foram realizados. Nós ficamos 6 meses fazendo vigília, todos os dias rezando e tomando os remédios que nossos guias passavam, de chá, de banho, de defumação, para proteger nossos corpos. Nós participávamos muito da cultura durante a pandemia, porque a gente ficava mais na aldeia, a gente conseguiu aprender bastante na nossa cultura, participamos bastante de nossas festas, né? Então, isso foi um bom momento também para nós. Temos pintura de aspiral, que a gente usa, que os homens usam. Para nós indígenas, quando você usa aquela pintura, porque você representa a comunidade, porque você é uma pessoa importante dentro da comunidade para salvar a comunidade, para lutar diante do teu povo.
A ancestralidade para mim é meu existir. Eu vivo porque, né, antes de mim tiveram muitas histórias Pancararu, muitas mulheres Pancararu, né? E foram elas que nos orientaram na pandemia. A gente não pode esquecer que a gente tem tradicionalmente dentro da nossa cultura e também dentro da natureza, que é onde a gente tem remédios medicinais que vivem dentro da natureza. A partir do momento que a gente se identifica como povo, a gente carrega um território. Então é esse território que nos faz ser esse corpo e a espiritualidade que a gente evoca. Corpo, território, espiritualidade. Que a força encantada proteja cada uma e cada um na missão de curar a terra junto com os povos indígenas.